falar um pouco sobre como foi o processo de fazer a EA 2026.1 e quais foram minhas impressões da EA 2026.1, bem como a minha nota no final. No geral, a prova da EA 2026.1 foi bem elaborada. Eles exporam ou destacaram melhor algumas partes da prova, deixaram outras partes da prova mais tranquila. Vou começar falando um pouco sobre a prova de português. A prova de português veio um pouco mais difícil, veio em um nível parecido da prova do final de 2023, aquela 2024.2, que ambas vieram sem um texto no início da prova, o que já dá um baque no aluno, pois normalmente as provas de concursos militares vêm com um texto no início para você tomar como base para começar por questões de interpretação. Então, esse foi o diferencial da prova também. E eles dificultaram bastante na parte de gramática, bem como na parte de interpretação. Na parte de gramática, eles rebuscaram um pouco, tanto naquelas questões de regência, quanto em questões mais convencionais, mas que eles dificultaram. Por exemplo, questões de crase. A questão de crase que tinha lá, chegamos a Roma dos Césares. Normalmente a Roma vem sem crase, mas eles incrementaram a palavra dos Césares. Aí, nessa questão em específico, a Roma dos Césares é especificada e, como é especificada, tem crase. Então, essa foi uma questão que não foi trivial, não era óbvio a ser respondida, então dificultou um pouco, bem como as questões de regência, como aquela questão de regência do verbo caber. Interpretação de texto veio bem mais difícil, uma interpretação mais complexa, e por isso a prova de português veio muito acima do normal, no que concerne as provas anteriores da EA. E, no geral, foi isso. Uma prova mais difícil e que pode ter tirado a vaga de muitos candidatos muito habilidosos e que eram muito bons. Minha nota, na verdade, em português, no final ficou 12 questões de 24. Agora falando um pouco da prova de matemática. A prova de matemática veio uma prova bem mais tranquila. No que se refere às provas anteriores, não mudou muito o nível. Veio questões assim muito triviais, como aquela em que a prova dava um número complexo na forma trigonométrica e só pedia o módulo do número complexo. Então foi algo bem trivial. Mas nas outras questões veio um nível bom, estava bem tranquilo para fazer. Tinha algumas questões ali mais trabalhosas, como multiplicação de matrizes, então tinha que ter muita agilidade na hora da prova, mas no geral uma prova bem elaborada, bem tranquila também e que dava para fazer tranquilamente. A minha nota final em matemática, 23 questões de 24. Em física. Física veio um pouco diferente do usual, porque eles cobraram questões mais conceituais de física. Então, teve um trabalho a mais. Eu, particularmente, tenho um pouco de mais dificuldade nessas questões conceituais, então veio um pouco mais difícil para mim em relação às provas anteriores. E, graças a EA, deu uma clarificada nessa lacuna na preparação. Então eu vou precisar focar um pouco mais nessas questões conceituais para aprimorar meu conhecimento. Mas no geral, física, voltando à questão, física da EA, acredito que veio diferente, mas não necessariamente mais difícil. Vai depender da habilidade de cada aluno em diferentes tipos de questão. Para mim, eu tenho mais facilidade em questões que envolve cálculo, de você fazer conta mesmo, e questões mais conceituais acredito que seja um pouco mais difícil para mim, pessoalmente. Então, física, no geral, é isso.
minha nota em física ficou 18 de 24 questões. Prova de inglês. A prova de inglês veio uma prova padrão. Acredito que não tenha mudado muito o nível em comparação com provas anteriores. Veio uma interpretação bacana, umas questões de gramática bacana. Teve umas questões mais trabalhosas, no caso que você precisava raciocinar um pouco mais, como aquela questão do would mais o verbo, ou outra alternativa que veio would mais have mais o verbo, essa questão de if clauses. Essa questão me pegou um pouco, eu consegui acertá-la, mas eu precisei desenvolver um raciocínio mais bem elaborado, mas não veio nenhuma questão que ultrapassasse os limites do que a EA normalmente costuma trazer. Então a prova de inglês veio padrão, uma prova mais tranquila, não muito difícil, não muito fácil, padrão. Então a prova de inglês foi isso. Minha nota foi 22 questões de 24. Então, no geral é isso. Acredito que veio uma prova mais difícil, que a nota de corte vai cair justamente pela prova de português. Acredito que muitos alunos bons de verdade, que fazem nota muito boa no simulado da SPSEC, no simulado da EA, no simulado até da EFON, Escola Naval, que tenham caído em escola na prova de português, não tenham tirado as 12 questões de 24. Acredito que não deva se desesperar por isso, mas simplesmente tentar analisar os erros cuidadosamente na prova de português e tentar melhorá-los. Mas não necessariamente se você não tirou as 12 questões de 24, você deva se desesperar, pois realmente foi uma prova mais difícil na questão de português. Continua a preparação bonitinho, tenta dar uma melhorada em português, mas não altera toda a sua preparação para focar especialmente em português. Então é isso, espero que vocês tenham garantido uma boa nota na prova da EA de 2026.1, mas se vocês, caso tenham caído em português, espero que não se desesperem, analisem bem o erro de vocês na prova de português, tentem melhorar. 2026.2 está aí e espero que tudo dê certo com vocês. Bom papeiro, valeu!